Estamos de volta com o Universo Resistência. Vamos lá, né, família? Vamos aproveitar. Era 1973, e a essa altura do campeonato, todos os humanos sabiam da existência dos monstros gigantes e da SIV, conhecendo então métodos contraceptivos ora lidar com estas coisas. Regra número 1. Se um kaiju invadir sua cidade, evite pânico, assim ele não poderá se estressar muito. Regra número 2. Não tente enfrentá-lo, armas humanas não são eficazes contra kaijus. Regra número 3. Evite se afastar das pessoas ao seu redor ou não vá para o centro da cidade. Nunca se separe de seu grupo. Regra número 4. Busque sempre abrigos ou bunkers subterrâneos, estará protegido dentro deles e só saia assim que a invasão kaiju esteja segura. Eram regras básicas que todo humano agora deveria seguir. Sempre que um monstro gigante desperta em algum lugar muito perto de uma cidade grande, os humanos devem seguir essas 4 regras. Enquanto o Cara, legal, velho. Realmente, cara. Aí, uma curiosidade bem da hora, né? Eu sei que ainda não lançou o episódio 2 e 3 do Gigaverso, né? Do Godzilla vs Kong e Kaiju Wake Up, né? Mas então, eu acho que os humanos do Universo Resistência sobreviveriam, né? No Gigaverso. Que vamos lá, né? Os caras já tem, digamos, essas táticas aí. No Gigaverso é bagunça, tá ligado? Literalmente. Que, digamos, né? Os kaijus do universo do Gigaverso são tudo um bando de selvagens. Sim, literalmente. Selvageria pura. Então, digamos, né? Não sei porque eu falei essa curiosidade sobre o Gigaverso, não sei porquê. Talvez porque eu tô muito hypado. Normalmente, não dura muito tempo na superfície porque Executus sempre aparece para botá-lo para dormir antes mesmo dele destruir toda a cidade. E assim vivia totalmente despreocupado quanto a esse assunto. Atualmente já estavam localizados 19 kaijus, vivendo na superfície do planeta, em estado de hibernação, sendo que 3 destes 18 estão ativamente despertados, sendo o primeiro Executus, monitorando qualquer atividade kaiju, no caso de algum se despertar, o segundo Falcon, monitorando a Ilha da Caveira, impedindo que qualquer coisa entre ou saia da ilha. É o terceiro sendo Zebras, que não se sabe o motivo, mas diz de que Executus virou o rei dos monstros e mandou todos os kaijus para hibernação. Zebras foi o único que não obedeceu diretamente Executus. Não foi hibernar e continua livre pelo planeta, mas só dentro do oceano rodopiando por aí. Inclusive, Zebras algumas vezes já passou pela Isla del Monstro, onde o Executus vive, e Executus sempre o via passar por lá, e sabia que Zebras não obedecia, mas como não tentava matar os humanos, ou nunca tentava desafiá-lo para um combate, deixou Zebras quieto por enquanto, mas sabia que um dia ele daria sérios problemas. Após John finalmente sair de seu coma no hospital, ele voltou a liderar a SIV, porém seus ossos ainda estavam fragilizados depois que ele presenciou de perto Executus em sua... Peraí que eu tô pensando, cara. Tipo, cara. Que atualmente, cara, eu tô tipo num. Sabe? Num. Faço ou não faço no Gigaverso. Que, digamos. Cara, eu vou confessar aqui um bagulho. O episódio 2 do Gigaverso vai ser brutal. Literalmente. Sangue pra tudo que é lado. Tá ligado? Vai ter gente pegando fogo. Vai ter criança morrendo. Vai ter tudo o que é desgraça em um episódio. No caso, só no início, tá ligado? O resto vai ser tipo, E sim, o Gigaverso é literalmente um The Boys só que com kaijus. Literalmente. Forma infernal, desintegrada e dela em cinzas, então John não poderia se envolver fisicamente em algumas missões, tendo que liderar à distância sem fazer muito esforço, o que confesso que mexe com a sua autoestima, já que Jonas se tentava o tempo todo mostrar que era capaz, porém a imagem que o chefe debilitado passa não é lá das muito boas, então mesmo não podendo, ele trabalhava aos esforços para passar uma boa imagem tanto do Galton que era o ex-chefe, ainda se encontrava deslocado, porque como dito antes, assim que o comando do John mudou muito, de um jeito que Galton não sabia mais administrar.
Então não havia opções para ele lá, mas não é como se ele não deixasse de tentar. Se John poderia liderar, Cynthia pudesse lidar com os satélites de vigilância. Bookshare lidava com a Fundação para Humanos e Todd lidava com o setor de tecnologias avançadas. Walton poderia encontrar algo para ele. Se até o Nathan poderia fazer algo lá. Mas espera, quem é Nathan? Bom, Nathan era o coronel do departamento militar da CIF. Era ele que liderava os soldados do exército da CIF. E estava envolvido em um monte de atividades da CIF até então. Desde a primeira aparição de exércitos até a queda de Hydra, era ele quem comandava o exército da CIF. Porém, era um departamento tão rebaixado da CIF que ninguém sabia quem ele era direito ou não que ele fazia lá. Nathan era bem próximo ao Todd, pois eles eram amigos de longa data, tendo entrado na CIV juntos. Porém, os eventos de... Cara, legal o Nathan, né? Pô. Cara, também posso adicionar ele no Gigaverso, sabe? Também da hora. e fãs os separaram, pois depois daquilo Todd subiu para o escalão principal da CIV, no setor de tecnologias avançadas, enquanto Nathan foi para o setor militar, onde lá foi utilizado. Até porque quem vai chamar o exército durante um ataque Kaiju na linha do tempo atual. Mas mesmo separados, não deixaram de ser amigos, mas a diferença de escalão entre os dois era gritante. Foi então que em uma manhã calma e tranquila na cidade de Beowulf, uma cidade fictícia dentro do universo Resistência, durante uma calmaria, um terremoto atingiu a cidade e criou-se uma rachadura enorme na montanha que rondava a cidade. Durante o tempo, não aconteceu nada, mas depois de ciência, o rígido estrondoso saiu de dentro da montanha, o que assustou a cidade de Beowulf inteira, pois sabiam do que se tratava. Era o despertar de um kaiju. O problema era que kaiju é esse. A bola da vez foi para este novo carinha, um dragão enorme que dormia silenciosamente nas montanhas de Beowulf. Assim que despertou, a cidade inteira entrou em pânico, mas rapidamente lembraram da regra de número 1 e procuraram abrigos. Seguindo todas as regras padrão de ataques a kaijus, o curioso é que assim que o dragão foi despertado, a Cynthia localizou rapidamente, emitindo um alerta geral sobre o kaiju despertado. Bookshare tentou mandar os para-humanos de seu grupo para irem lá e conter a criatura, mas todos fracassaram, porque ninguém do grupo tinha experiência para lidar com kaijus, então fracassaram em conter o kaiju, e ele ainda por cima fugiu da cidade, pelo menos evitando destruição. Durante a briga, conseguiram pegar umas amostras de DNA do dragão, e com isso, foi o suficiente para pesquisar tudo sobre aquele bicho. Não descobriram muita coisa, afinal eram amostras pequenas, mas o que descobriram era que aquele dragão enorme tinha por volta de uns 1000 anos, bem recente comparado aos outros kaijus que existem, mas outras pesquisas estimam... Peraí, Turtle... Caralho, velho. Oficial, a Turtle... Realmente, eu tinha uma teoria sobre a Turtle dela ter mais de 200 mil anos. Então eu acho que essa fala aí comprova ela, literalmente. Que ele tenha surgido durante a época medieval, sendo referenciado em lendas como as do livro Dragão de Beowulf, que diz que há muitos anos, na época dos cavaleiros, Beowulf era apenas um pequeno vilarejo, algumas casas e um grande castelo no centro, mas que um dia foi visitada por um dragão. Na época ele era menor, então deveria estar em fase de crescimento, porque segundo a lenda, ele roubou seus porcos, suas vacas, suas ovelhas, seus principais alimentos, e levou boa parte de seus mantimentos para uma caverna, no topo da montanha que rondava o vilarejo. Desesperados, o povo chamou um cavaleiro reluzente para matar o dragão e recuperar seus pertences do dragão, mas a lenda nunca conta o que aconteceu com o cavaleiro, ou com o dragão, e o vilarejo, com o tempo foi sozinho, se recuperando da queda de recursos, e ao passar dos anos, foi se adaptando aos recursos da humanidade. Atualmente, se tornou a cidade mais rica do planeta, mesmo sendo tão pequena. Porém, eles sempre continuaram com medo de que um dia o dragão retornasse com mais fome e roubasse muito, mais do que só os mantimentos da cidade. Felizmente, isso nunca aconteceu, pelo menos não até agora, pois o suposto dragão da lenda ressurgiu da montanha, revelando assim que a lenda era real. Porém, o que não explicava era o porquê deste dragão só ter emergido da montanha e, principalmente, não ter tentado matar ninguém, como a lenda sugeria do contrário. Enquanto eles faziam as pesquisas sobre o kaiju, o próprio kaiju sobrevoava pela Dinamarca, até pousar em um campo costeiro e descampar, perto do mar, ali parado, apreciando a paisagem, quando do chão, abrindo-se uma rachadura enorme, outro kaiju e despertado, dessa vez sendo o Auroch, um kaiju dinamarquês que se assemelha a um touro com chifres de pedra e espinhos de ferro espalhados pelo corpo, com uma força descrita como capaz de derrubar uma montanha inteira com uma chifrada. Mas ele não vai muito longe disso não, só com a presença deste kaiju dragão no campo fez com que Auroch fosse despertado de seu sono, que sentiu sua radiação emanando e dedicado a proteger seu território sem querer fazer uma troca. Auroch partiu para enfrentar o dragão. Foi uma luta desequilibrada, porque de um lado a chifrada de Auroch empurrava o dragão para lá e para cá, mas por outro lado, o dragão cuspia um fogo que poderia derreter aço, e suas garras eram tão afiadas que podiam cortar uma rocha maciça com muita facilidade, ao mesmo tempo que ele podia voar. Então Auroch perdia para questão de habilidades em excesso do dragão, de forma muito fácil, perdeu a briga para ele, onde ele decide sair daquela região por ter achado Auroch repugnante, e foi em direção ao horizonte. Auroch no chão parecia debilitado quando das águas sai sebras, que estava observando a briga sob a água de longe, sem ser notado pelos dois. E quando o dragão decidiu sair voando, percebeu uma chance e subiu para a superfície da planície e decidiu ajudar o Auroch, propondo uma união. Se Auroch se juntasse às sebras, os dois poderiam se unir para vingar esta derrota vergonhosa que ele sofreu do dragão, mas caso o contrário, Auroch ficaria ali debilitado até morrer, pois por ser um mamífero, não iria aguentar por muito tempo. Ele perdia sangue e calor muito rápido e ao anoitecer, morreria de hipotermia.
intervia. Então, sem pensar duas vezes, Alrock concordou em se unir às Sebras para derrotar o dragão, se levantando do chão e estabelecendo sua união às Sebras. Por outro lado, as pesquisas dos humanos não chegavam em outros lugares. As notícias de um dragão gigante à solta já estava percorrendo o planeta e jamais se preocupava em aquele dragão ser uma espécie distinta, em extinção, e exércitos agir de sua forma violenta como ele normalmente age. Então começou-se a correria para capturar e prender o monstro em um local seguro antes que o pior aconteça. O que dessa vez foi fácil, pois eles detectaram um sinal diferente. Em todo lugar que aquele dragão ia, ele soltava no ar um tipo de radiação sobreposta por íons, mais ou menos como se fosse uma espécie de feromônio radioativo, que ele solta à medida que se movimenta, e seguindo estes rastros de íons, levaria direto para o dragão. Mas o mais curioso disto tudo era que aqueles rastros de íons não eram novos. Eles compartilhavam de uma sinergia já vista antes, como se algum outro monstro que eles conhecessem tivesse esse mesmo feromônio, mas não conseguiam saber qual, já que a maior fonte destes feromônios era o próprio dragão. Em paralelo a isso, em uma ilha tropical perto ao Caribe, o dragão pousava lá, apenas apreciando o calor e a paisagem, quando do meio do mar vem vindo Alrock, em cima das costas de Sebras. Os dois haviam se unido para derrotar o dragão, e o dragão não foi perdendo muito tempo não, lançou suas rajadas de fogo, superaquecendo a água e forçando os dois saírem da água. Porém é em terra firme onde os dois ganham vantagem. Alrock terrestre e Sebras têm experiência na terra. O objetivo era não deixar o dragão voar para cima. Assim ele teria mais vantagem. Então durante a briga o dragão tentava fugir dos dois, soltando fogo e arranhando os dois, e por mais que Alrock estivesse meio ferido pela briga recente, ao lado de Sebras ele tinha mais vantagens, pois Sebras tinha seu sopro de vapor, uma espécie de sopro atômico que queima tudo que toca. Um comentário a ser adicionado é que isso o diferencia do sopro atômico de Exercutus, enquanto o sopro atômico do Exercutus é algo mais voltado a poder, ou seja, uma rajada que destrói tudo que toca. A do Sebras é algo quente, uma rajada que queima tudo que toca. Nem sei por que tô gastando o meu tempo pra explicar isso, mas... Cara, da hora essa habilidade, velho. Diferente de outros monstros, né? Voltando pro confronto, de um lado nós temos um touro com chifres de pedra e espinhos de ferro pelo corpo, cuja única habilidade é a super força física, e do outro nós temos uma zebra com chifres de bode e cauda de crocodilo, cujas habilidades se comparam ao Godzilla da era Heisei. Esses dois unidos para derrotar um dragão gigante, e quem diria, tava funcionando. Ele estava cansando o dragão, aos poucos deixando ele fraco e sem reação. Porém, ao Sebras avistar os humanos chegando perto deles, temendo o pior, decidiu se revelar, traindo Alrock e causando um ferimento gravíssimo no dragão, derrubando-o ao mar, o deixando inconsciente. Alrock, sem perceber que foi traído, acha que foi uma vitória ao combate e foi parabenizando Sebras, mas Sebras não considerou uma vitória ainda, agarrando seus chifres e o arrastando o mar adentro. O plano de Sebras o tempo todo era se livrar do dragão para poder matar Alrock sem interrupções. A verdade era que Sebras ainda estava nessa ambição de ser o rei dos monstros, então para ele cada monstro era um obstáculo escalado. À medida de monstros que ele iria matando, mais forte era para ele ficar, então aqueles dois serviriam muito bem como um preparativo. Assim ele ficaria mais forte depois que os derrotasse. Logo em seguida, mataria Exércutos e se transformaria no rei dos monstros, e os humanos sabiam que Sebras era um kaiju desobediente e com intenções não tão boas. Então quando eles chegaram lá e viram Sebras sozinho, derrubaram um dragão gigante e arrastaram touro à beira-mar, começar suas operações por partes. Uma parte iria seguir Sebras, de onde ele estava levando Alrock, e a outra iria cauterizar o dragão, que estava extremamente fraco e aos poucos de morrer. Ele tinha gastado todas as suas energias durante o confronto. Dois kaijus super fortes que estavam atacando e ainda por cima, ou impedindo de sair voando. Após isso, os humanos da Sea foram cuidar do pobre dragão interpretado. Anos de estudos fizeram entender que nem todos os kaijus do mundo são ruins de verdade, e aquele dragão era a prova disso. Ele não tinha feito nada de ruim a ninguém, e foi atacado frequentemente e acabou indebilitado. Foi durante os cuidados do kaiju que os humanos conseguiram fazer pesquisas mais aprofundadas sobre o dragão, já que ele estava ali, principalmente, não tinha forças para matar ninguém. Conseguiram então entender mais aprofundamento seus estudos. Estudos estes que revelaram um segredo absurdo. Lembra que eu disse que esse dragão soltava frequentemente um feromônio de íons radioativos que os humanos achavam familiar? Pois é, acontece que estes eram os mesmos feromônios de íon. Olha pra você ver, ô Hydra, e como isso é possível? Você pergunta. Vou recitar uma antiga frase proferida no primeiro episódio da lore. O Hydra foi o primeiro monstro gigante a existir. Ele é como se fosse uma espécie de dragão cósmico, só que ele vai muito além disso. Resumindo tudo, a raça do Hydra é uma raça de dragão cósmico, com poderes vindo direto do nascimento de uma... Caramba, um Hydra Sapiens. Então, qual o nome? Então, o Dragonite aí, né? A gente poderia nomear a espécie do Hydra como Hidromita, tá ligado? Hidramita, em homenagem aos Viltromitas da série Invencível. Poderia ser isso, tá ligado? Ia ser um bagulho muito, muito bom, na minha opinião. estrela e se estabelecendo em um planeta, e por isso, eles dividem um certo grau de parentesco mesmo, como se o Hydra e o dragão de Beowulf fossem da mesma espécie menso, estando vivendo em planetas diferentes, e isso se dá porque anos atrás, o Hydra não era para estar na Terra, ele deveria viver em Plutão, o menor planeta do nosso sistema solar, só que por ele ter se cansado do planeta natal dele, por conta da falta de recursos e tudo mais, ele migrou para a Terra, e quando ele chegou aqui, se tornando o primeiro rei dos monstros, ele acabou misturando a estrutura climática da Terra com a do espaço, fazendo assim
assim com que durante a Era Kaiju surgisse o dragão de Beowulf, o que não era pra ter acontecido, pois a chegada do Hydra na Terra desestabilizou muito as condições de vida do planeta, tanto é que só foram começar a surgir mais Kaijus do planeta depois que o Hydra chegou lá. Antes dele só existiam os Kaijus primordiais, o resto começou a surgir depois dele. Então é culpa de existir tantos Kaijus do planeta não foi dos cristais ancestrais ou das mudanças climáticas, sempre foi do Hydra, e consequentemente ele de forma acidental fez com que surgisse outro dragão cósmico da raça dele dentro do planeta, e esse era o dragão de Beowulf. E olha onde ele estava agora. Ele não pediu pra nascer, não pediu pra ser criado, e mesmo assim foi brutalmente derrotado por dois monstros gigantes que só existem por culpa do seu primo verde. Ao saberem desta informação, os funcionários da Sif logo se comoveram com o dragão de Beowulf e se prontificaram a ajudar ele, até porque Sebras ainda estava solto e prestes a matar o Alrock, e depois voltaria pra matar o dragão, e estaria disposto a matar todo mundo da Sibari também. Então se eles ajudassem a se reerguer, talvez tivesse a chance dele virar o jogo e derrotar o Sebras de vez. Só que o problema era, ele não é um kaiju convencional como os outros, ele era um dragão cósmico, ele não tem a mesma fonte de energia dos outros kaijus, só os cristais ancestrais não dariam certo. Então a seguinte linha de raciocínio era, se a raça dele se originada no nascimento de uma estrela, logo ele poderia se fortalecer com o Sol, porém o Sol da Terra era fraco demais para o dragão absorver energia o suficiente para recarregar, já que o Sol, assim como o clima do planeta, não era mais o mesmo de 76 milhões de anos atrás, a radiação solar foi se dissipando da Terra à medida dos anos. Se ele tentasse absorver o Sol atual da Terra, não daria certo. Foi então que Nathan sugeriu a ideia de criar um novo elemento químico capaz de substituir a radiação solar e ser potente o suficiente para recarregar, quase como uma estrela artificial, e antes que todos dissessem que era uma ideia impossível, lembraram que o departamento militar para humano utilizava dos cristais ancestrais para potencializar suas armas e equipamentos, tanto é que a tecnologia da Sif é a mais avançada do planeta justamente por isso. Então se juntasse os equipamentos do departamento militar da Sif junto com a tecnologia do departamento de tecnologia da Sif liderada pelo Caramba, velho, adoro a trilha sonora, velho. Pô, um bagulho muito pica, velho, na minha opinião, é a trilha sonora no universo e existência, cara. Espero também conseguir fazer umas trilhas sonoras bem impactantes no Gigaverso também. que é quase um gênio da tecnologia. Eles poderiam fundir os cristais ancestrais com energia solar em um acelerador de partículas, criando então um elemento químico capaz de substituir o Sol e alimentar o dragão. E então, foi feito o plano. Essa foi o momento em que todo mundo botou suas maiores habilidades em prática. John, mesmo debilitado, aprovou o projeto, e eles criaram um acelerador de partículas dentro de um dos galpões da Sif, e nele o fundiram a um absorvedor de energia, ligados a um cristal ancestral amarelo e a vários painéis solares. Eles provavelmente poderiam correr o risco de superaquecer o reator com tamanha energia. Poderiam, mas não antes de ajudar um kaiju que precisava-se de apoio, e com isso, uma última esperança, acionaram as alavancas, iniciando a contagem e acelerando então as partículas de ambas as fontes. Começou o projeto. Um salto temporal depois, em outro lugar, numa costa africana, Sebras arrastava o Alrock para a terra, com litros d'água saindo de seus pulmões. Alrock não tinha entendido nada do porquê Sebras estava fazendo aquilo, e Sebras, em linguagem de monstros, só podia dizer que a sua justificativa era que na jornada de ser um rei, impérios devem cair, mesmo que isso signifique que aliados devam ser mortos, iniciando um confronto direto com Alrock, o que não foi muito justo, pois Alrock não era um kaiju aquático. Ele foi arrastado da Dinamarca até a África do Sul na água, quase se afogando. Ele perdeu muito fôlego quando chegou lá, não sabendo nem lutar direito, enquanto Sebras, que por mais que seja um mamífero, sabia prender a respiração em longa escala ao nadar, tendo fôlego total quando chegou em terra firme, e quando Sebras iria matar Alrock com seu sopro de vapor, uma rajada de fogo atinge seu rosto com tudo, rapidamente o derrubando, e ao Alrock olhar para cima, ele percebe a presença do dragão, agora recarregado e revelando que sim, a ideia de Nathan tinha funcionado, e com muita ferocidade, pois o dragão tinha sido totalmente recarregado, ao ponto de que sozinho, ele estava protegendo o Alrock do Sebras com rajadas de fogo, mais potentes que a do próprio Sebras, encurralando ele de pouco em pouco, e Sebras, ao perceber que o dragão estava tunado de energia, e que não conseguiria derrubá-lo de novo, decide covardemente fugir com ferimentos em seu braço, mergulhando profundo do oceano, e o dragão, eminente de sua vitória, solta seu grande rugido em direção ao mar. Não era um rugido de vitória, mas com certeza um rugido para que Sebras entendesse o recado. Ao se virar,
Alrock quase morto no chão, com um olhar de piedade em seus olhos. O dragão havia entendido que Alrock também havia se tornado uma vítima, manipulado e traído por Cerberus a fazer algo que ele não queria. Então ele transmitiu parte de sua radiação a Alrock, permitindo com que ele recarregasse energia o suficiente para regenerar seus ferimentos. Alrock agradeceu, o dragão acenou com a cabeça, e voou de volta a Beowulf, rumo à sua casa, mostrando que tudo o que o dragão mais queria naquele dia era paz. Um tempo depois, Exércutos levou Alrock para um portal que levava à Terra Oca. Até porque depois do primeiro confronto com o dragão, a Dinamarca não era mais um território adequado. E lá na Terra Oca, poderia viver com outros de sua espécie. Exércutos respeitava isso. Não só Alrock, como também o dragão, que voltou para as montanhas Beowulf para hibernar, sem nem precisar ser ameaçado ou mesmo ordenado, pois agora, a Terra tinha mais um aliado para si, e ele era, o agora batizado, Reptisaurus, o dragão de Beowulf. Ao mesmo tempo que Natan, por ter criado um novo elemento químico que revolucionaria a cultura humana, o Shio, ganhou o respeito que tanto aclamava, ganhando o orgulho de Toad, já que Toad não era só seu amigo, como também seu namorado, coisa que eles tinham combinado em manter em segredo, mas depois daquilo, já tava na hora do pessoal saber. Afinal, a família só crê. Boiola. Ok, agora só foi a piada. Vamos voltar pro clima sério do vídeo, velho. Caramba, velho. Pesei o clima, família. Sorry, guys. Pesei o clima. Sinto muito. O dragão de Beowulf. Ao mesmo tempo que Natan, por ter criado um novo elemento químico que revolucionaria a cultura humana, o Shio ganhou o respeito que tanto aclamava, ganhando o orgulho de Toad, já que Toad não era só seu amigo, como também seu namorado, coisa que eles tinham combinado em manter em segredo, mas depois daquilo, já tava na hora do pessoal saber. Afinal, a família só cresce com amor e união. Mas enquanto isso, durante a comemoração, João e Cynthia conversavam de canto sobre o Reptisaurus e o Hydra, sobre como foi curioso que o dragão cósmico tenha sido originado na Terra por conta da presença de outro dragão cósmico, e foi então que eles sugeriram a teoria de que esses dragões cósmicos compartilhavam de um DNA de colmeia, onde um sempre sabe onde está o outro, e como isso pode ser perigoso, porque enquanto eles criavam um shield para alimentar o Reptisaurus, a Cynthia deu mais uma verificação nos satélites dela, e descobriu uma nova fonte de feromônios íons, só que eles não se originavam do Reptisaurus, e sim da Lua, indicando a possibilidade de que, talvez, Hydra e Reptisaurus não fossem os únicos de sua espécie, e que outros dragões cósmicos poderiam existir no universo afora e que no futuro, um deles possa estar se aproximando da Terra, e não sabemos quais serão suas intenções. Então, se você é que nem eu e analisou cada postagem, né, do nosso mano Felipe, então já deve saber quais serão os próximos a aparecerem. Talvez teremos a Lunaris e o Hippopotamus. Então, minha nota pra esse episódio é de 1 bilhão de 10, tá ligado? Literalmente, 1 bilhão de 10, tá ligado? Que esse episódio foi muito bom, deu um puta desenvolvimento e adorei o Reptisaurus. É muito pica, muito, muito, muito. E ok, bora. Eu vou aproveitar o resto do vídeo, né? Já que o assunto é série de monstros. E o Felipe também tá envolvido no Gigaverso, né? Então, né? Bora falar, né? Então, o Renan tá me acusando de roubar os cães dele. Então, meu amigo. Esses cajos aí são de Godzilla Reborn. E sim, realmente são dele. Mas só que, sabe, eu tô foda-se. Eu vou pôr do mesmo jeito. Inclusive renomeei alguns. Esse Zé Enormus, né? É Zé Enormus. Embananado. Jogadores de Fortnite inteira. E Tortuguita. Choro livre nos comentários, tá? Mas então, né? Cara, se o Renan fosse um cara gente boa, com certeza eu até renunciaria os caras no episódio 2, sabe? Mas só que, velho, não tem como, cara. Esse cara. Não tem como, cara. É isso. Se o cara fosse um pouquinho mais educado, e não agisse que nem um animal,
cara, a gente estaria de boa, mas só que não tem como. Então é isso. Esse foi o vídeo. Falou.